Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus em Filipenses capítulo de número 2, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Você pode ler comigo bem forte. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mais uma vez para terminar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Estamos nos seus lugares, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Meus queridos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ouça aqui, ele usa de uma expressão, de uma abrangência total na vida do ser humano. Ele reproduz aqui os sentimentos do Senhor Jesus, como os seus pensamentos, como os seus atos. Tem uma versão que diz, suas atitudes, tem em vós, não é apenas entre vós, mas tem em cada um de vós a mesma atitude, as mesmas ações, as mesmas motivações que houve também em Cristo Jesus. E nós sabemos que o Senhor tem preparado a todos vocês, no dia a dia, lá na vossa igreja, na congregação, também nesses 3 dias que nós estamos aqui na conferência dos incendiados, para que você se torne em cada momento a mais um jovem, uma jovem espiritual. Porque somente quem é espiritual consegue entender, compreender e ter essa mente, ter esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. Somente eles. Paulo diz que é um homem natural, escrevendo na igreja de Corinto, capítulo 2, ele diz que isso é impossível. Não tem possibilidade nenhuma. É uma confusão na cabeça dessas pessoas. E ele chega a dizer no versículo de número 16: quem compreendeu então a mente de Cristo, para que possa o instruir? Então esse homem natural, é impossível a ele compreender a mente de Cristo. Mas ele finaliza o versículo dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo já foi impregnada em nós. E o apóstolo usa aqui essa expressão de uma forma muito sábia e dirigida por Deus, porque são nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, que são projetados todas as nossas ações. Passa por aqui todos os nossos projetos de vida, passa na sua mente. Agora, como que você tem lidado com tudo isso? Paulo também não tem como ele usar um exemplo, uma referência mais forte do que essa. Quem que ele usou de referência? O próprio Senhor Jesus. Ele não usou nenhum dos apóstolos, nenhum dos referenciais do Antigo Testamento, não. Ele usou de referência o próprio Cristo. E quando ele fala, tende em vós essa grande riqueza, esse sentimento, ele poderia ter dito, né? Busque do Senhor os milagres do Senhor apenas. Busque do Senhor as habilidades para você realizar o sobrenatural. Ele não fez isso. Busque do Senhor os dons. Busque do Senhor as realizações pessoais apenas. Não que isso não seja bom, tudo isso é algo muito bom. Mas ele estava falando aqui de uma condição de norte de vida. Por isso que eu disse que ele usou uma referência muito esplendorosa, para que você tenha essa referência. Primeiramente, nós vemos em Jesus, nesse texto, o seu exemplo de humildade. A Bíblia fala já no versículo seguinte que
que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e a maior humilhação dele foi se tornar homem. E ele disse aqui no versículo de número 8: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. A maior humilhação dele, sendo Deus soberano, sublime, se torna homem, habita entre os homens, recebe incompreensões, perseguições em viver aqui com os homens. E quando nós pegamos ele como referência para nós, irmãos, e trabalhamos em nós um coração humilde, quebrantado, você já não anda naquela expectativa de ser aplaudido, você já sai em vantagem. Você já chega da sua igreja, o que sair lá você está no lucro, você já sai alegre, pulando de alegria, regozijando, certo de que a glória do Senhor se moveu e você foi alcançado pelo agir do Senhor. Agora quando você chega de sapatinho alto, irmãos, eita, aí você sai, rapaz, mas eu não fui lá recebido como eu deveria ter sido recebido, não tive a oportunidade que eu merecia ter tido, eu não fui destacado como eu fiz jus para ser destacado. Mas o Senhor nos deu outro exemplo. Quem é vencedor sabe que a glória é do Senhor Jesus Cristo, a honra é do Senhor Jesus, e que você é um instrumento usado nas mãos do Senhor. Por isso que quando começaram a aplaudir a Paulo e a Barnabé numa das suas viagens, que ele tinha feito um grande prodígio lá, um milagre, e a Bíblia diz que ele pulou no meio da multidão, rasgou as suas vestes logo, e falou: para com isso, quem fez isso aqui foi o Deus Todo-Poderoso, nós somos homens como todos vocês, e o que nós realizamos, qualquer um de vocês pode realizar na unção, na autoridade e no poder de Deus. Então primeiramente, nós temos essa convicção, mas isso fala de uma conexão direta com o Senhor Jesus, ter a mente sincronizada com o Senhor em todos os momentos. Se você não tiver essa sincronia, você pula aqui na conferência, recebe, é cheio, é abastecido do poder de Deus, mas quando você sair daqui, passado 1, 2, 3 dias, você começa a perder essa conexão. É isso que o Senhor está falando com você, está falando comigo nessa noite, que você não pode perder isso de forma nenhuma. Outra questão que nós vemos do Senhor Jesus, a sua resiliência pela sua missão. Esse texto fala que ele humilhou a si mesmo e tomando a forma de homem, e ele fez isso até a morte de cruz. No versículo de número 8 final, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu disse que a mente de Cristo é difícil do homem natural, impossível do homem natural entender. Eu estava vendo o mover de Deus aqui nesses dias, e pensando, gente, como que alguém entende isso? Ontem, por exemplo, depois do incendiado, nós ficamos aqui em consagração, em vigília ao Senhor, orando. Quem não entende, olha, fala assim: vem cá, para que essa bobeira? Por que não vão dormir? Esse povo tem que estar aqui amanhã de novo, ficar acordado até de madrugada. Esse povo tirando horas para orar por alguém que nunca viu, lá do outro lado do planeta. Esse povo está aí orando, clamando, chorando, com a boca no pó. Quem é esse povo? Esse povo que tem que dar o dinheiro. Estava vendo ofertando aqui agora. Como assim, gente? Eu tiro o meu dinheiro para que eu seja abençoado, para que eu seja próspero. Que história é essa? Que lógica é essa? Esse povo que vira e mexe está aí chorando e diz que é alegre, e não entende que você está chorando do mover de Deus na sua vida, e que você está expressando a glória de Deus no seu coração.
Quem vai entender a mente desse povo? Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é Ele que vai fazer a diferença na sua vida. E eu sei que tem muitos pastores, líderes. Aqui virou mais uma festa de família. Cadê os pastores dirigentes? Dê um sinal assim, onde estão vocês? Eu percebi já a presença de vários, pastores e pastoras. Cadê vocês? Tem vários aí, lá em cima, Eu já vi que tem pais aí acompanhando os filhos. Virou aqui festa de família. Mas aos jovens que estão na fase de construção dos seus ideais, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, e tem que ter mesmo. Teve alguém, um pastor americano saudoso, Miles Monroe, chegou a dizer certa vez que o homem mais pobre da terra, mais miserável da terra, é um homem que não tem um sonho, não tem um ideal de vida. E ele chegava a dizer que quem não tem algo pelo qual ele possa morrer, não vale a pena ele viver. É outra coisa que o homem natural não entende. Vem cá, para que você tenha vida, você tem que morrer. Você tem que sacrificar a si mesmo para que você tenha vida. Mas como nós temos visto pessoas se perderem aí durante a trajetória da sua vida, por displicências, por dar ouvidos a outras pessoas que não estão conectadas com o Senhor, com a mente de Cristo. Eu quero me casar e ouço muitas pessoas, às vezes até na faculdade, de como é a configuração agora de família. Esqueço de ouvir quem projetou a família. Achei interessante ouvindo um pastor ontem. Ele disse que numa conversa com um rapaz homossexual, o rapaz colocando que o homossexualismo é uma coisa, essa prática é uma coisa mais moderna, que isso e aquilo. Ele falou, por fim ele falou assim: não, eu concordo com você, você está certo. Aí o rapaz assustou, falou: você está certo. Ele falou: porque quem deveria ter tido essa prática eram os seus pais, o seu pai e a sua mãe, porque você não estaria aqui, você não existiria. Quem temos que ouvir são pessoas que estão diretamente conectadas com a mente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem tem sido referencial para as nossas vidas, quem tem feito parte das nossas construções, dos nossos projetos de vida, quem nós temos buscado. Nós ouvimos tantos pensadores, tem hora que você ouve alguns pregadores, que ele cita mais ou menos uns 15, 20 pensadores, até bons, filósofos, grandes filósofos, bom também. Mas onde estão as citações de Cristo Jesus, o nosso Senhor? A referência maior tem que ser Ele, porque é Ele que vai fazer você avaliar durante a sua caminhada a condição daquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida. Nós vemos tantas pessoas que se perderam, tiveram tantos prejuízos. E os jovens ainda têm uma vantagem assim, ele talvez demora anos para recuperar uma palavra que ele dirigiu de forma errada, uma decisão de forma errada, uma escolha de forma errada. Demora talvez 20, 30 anos. Agora nós que estamos beirando os 50, muito mais perigoso ainda, que não tem tempo depois de consertar o erro, viu, pastor João? Não tem tempo de recuperar mais. Mas quando você vê a história do filho pródigo, a decisão dele totalmente insana, fora do conceito do Senhor, para desfrutar dos prazeres da carne, ele foi totalmente prejudicado. Você vê Davi, por também não ter a mente conectada com o Senhor Deus, por um momento de fraqueza, ele deixa o seu impulso carnal, humano, dominar o seu coração, e ele envolve-se com a esposa de um dos seus líderes do seu exército.
E com isso você sabe a consequência de tudo que aconteceu na vida dele. Levou a espada para dentro da casa dele. Porque um abismo também, jovens, chama outros abismos. Aquele problema de um pecado de adultério já se tornou também um pecado de assassinato. E com isso ele acabou levando essa complicação para dentro da casa dele. Vocês conhecem também a história de Esaú, que por um momento ali de uma questão fisiológica muito banal, ele entrega o direito de primogenitura que era seu. E a Bíblia fala que desde o início lá, né, do seu nascimento, ele teve o seu irmão gêmeo, mas o irmão gêmeo já nasceu agarrado no seu calcanhar. Então já tinha alguém ali de olho na bênção dele. E saiba que tem alguém de olho na sua bênção. E quem mais está de olho na sua bênção é o inimigo da sua alma. Talvez ele está vendo o Senhor Deus te usar de uma forma muito linda, liderando lá um ID, liderando a juventude, liderando um departamento da sua congregação. E aí ele fala, não, ele não pode crescer, ele está surpreendendo. Deixa eu colocar aqui uma ofertazinha para ele. Saiba de uma coisa, juventude, todos nós estamos aqui, nós podemos ser grandes profissionais, nós podemos exercer o nosso trabalho em diferentes lugares. Você pode ser o melhor juiz, você pode ser um grande promotor, você pode ser um grande empresário, um grande fazendeiro, um grande deputado, mas saiba que tudo isso deve ser ferramentas para você cumprir a missão que o Senhor tem designado para a sua vida. Fora disso, isso está errado. O Senhor Jesus mostra aqui também, e lembrei aqui também de outros, né, que foram referência de pessoas que foram resilientes, tiveram as suas mentes conectadas com o Senhor. Um jovem Daniel, que é um dos maiores destaques, né, junto com outros tantos jovens, Neemias, José do Egito, tantos outros também, que tiveram os seus projetos de vida designados pelo Senhor, preservados de forma intacta pelo Senhor, por uma decisão no coração de quem estava conectado com o Senhor Jesus. A Bíblia fala em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidiu no seu coração, foi uma decisão dele, não se contaminar com os manjares do rei. E é interessante, escute aqui, observar, que ele poderia ter uma desculpa muito plausível, porque ele estava ali como escravo na Babilônia, e ele poderia ter uma justificativa o seguinte: é a comida que está sendo servida, é esse manjar aqui, e até porque são 3 anos que o rei designou para que nós estivéssemos participando desse banquete. Mas ele fala, não, eu não posso, porque isso vai tirar a minha intimidade com o Senhor. Eu sei que o Espírito de Deus que habita dentro de você tem comunicado dentro de você. Isso não faz parte de um servo e de uma serva fiel do Senhor Jesus. Isso faz parte. Isso não faz parte. Tem hora que às vezes nós queremos forçar a barra um pouquinho. E quando nós falamos de 3 anos, isso quer dizer que todos os dias nós teremos que ter uma decisão. Todos os dias, às vezes, vai aparecer alguma coisa na sua frente para poder desviar você do propósito no qual você foi designado. Mas saiba de uma coisa: essas mesmas vezes, pessoas que são usadas são servos do inimigo. E a Bíblia já fala que a nossa luta não é contra essas pessoas, não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades espirituais da maldade, contra o inimigo das nossas almas. Essas mesmas pessoas, talvez lá da sua faculdade, depois pode clamar por misericórdia por você, porque sabe que você é uma pessoa que não se contaminou no momento lá da fraqueza. Isso aconteceu com Daniel. Logo na frente, me parece no capítulo 3, já fala ali de um decreto do rei,
para exterminar todos os sábios da Babilônia, porque eles não tinham conseguido decifrar os sonhos do rei. Mas e lembraram. Tem alguns jovens aqui que veio lá, os jovens lá do povo hebreu, lá dos príncipes dos hebreus, que tem o Espírito do Deus vivo. Será que estão lembrando do seu nome lá na faculdade, lá no seu trabalho? Será que estão lembrando do seu nome? Aqui tem uma moça aqui, que ela é serva do Deus vivo, e ela terá uma palavra de sabedoria para nós aqui. Me lembrei aqui quando eu atuei no estado, numa função de muita relevância, há uns 20 anos atrás. E quando cheguei lá, e você, um jovem, né, mais jovem ainda do que eu sou hoje, um pouquinho, né? E chefe, irmão, diz que chefe, quando você chega lá, você é chefe, você fica mais bonito, né, pastor? Aí logo chegou os outros chefes também, e aí tinha as festas, irmãos, escute só. E aí veio o convite. Falei, não, eu não posso compactuar com isso aí não. Ah, rapaz, você tem que aproveitar, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre. Em outras palavras, você tem que ser livre. Olha só o que o Satanás faz na mente das pessoas. E ele é o maior estelionatário que nós já ouvimos falar. Ele é esse que vende alegria e entrega tristeza. Ele vende vida e entrega morte. Ele vende projetos lindos para você e entrega frustrações. Sabe o que aconteceu com várias dessas pessoas? Depois, e colocaram apelidinhos lá no Mobinaí. Não, você é isso, ridicularizando. Mas por algumas vezes eu tive que exercer o sacerdócio ali dentro e orar por aquelas mesmas pessoas depois, desesperadas, angustiadas na sua alma. Eu tive que clamar pela misericórdia do Senhor. Senhor, entra com a providência na vida dessa pessoa que tenta resolver essa situação tão embaraçosa que essa pessoa causou na família dela. O que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, nessa tarde? Quando vier alguma dessas ofertas, que a nossa vida é feita por essas escolhas. Por isso que eu disse que a nossa mente, o nosso pensamento tem que sim estar guardado, firmado em Cristo. Você vai saber ponderar. Você precisa colocar na balança. O que eu vou perder com isso que eu vou fazer? O que eu vou ganhar com isso que eu estou fazendo? Qual a consequência disso para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus pais? Qual a consequência disso para o meu projeto total de vida? Para aquilo que Deus tem projetado para mim? Aí você vai deixar de ser estúpido como alguns desses nomes que eu citei aqui, que servem de referência para todos nós. Eu disse que muitos têm deixado frustrar os planos de Deus, que Deus tem preparado para a sua vida. Jovens, mas as coisas de Deus são feitas para aqueles que são corajosos, determinados. Eu fiz menção de Daniel, a Bíblia falou muito clara. Ele determinou no seu coração. Às vezes a gente quer, né, acha tão lindo a história. Nós vimos aqui tantos pregadores, cantores, homens e mulheres usados por Deus pelo Brasil e mundo afora. Vemos a história de John Wesley. Nossa, mas como eu queria ser um evangelista desse. Como eu queria ser um homem de Deus, como o bispo Abigail. Como eu queria ser isso, aquilo. Como eu queria ser como a irmã, cantar lindo daquele jeito. Mas esquecemos de que para que aconteça isso na nossa vida, nós precisamos estar determinados em não redar daquilo que o Senhor tem proposto para nós.
Eu me lembrei que há 30 anos atrás, Deus usou uma pessoa, uma profetisa, para ministrar aqui, que ele tinha um projeto muito lindo na minha vida, que eu seria a extensão do pastor da igreja na época, o nosso líder, nosso bispo, há 30 anos atrás, pastores. Aí o melhor, irmãos, que o Senhor, Ele não conta o projeto inteiro, como Ele fez com todos os homens de referência na Bíblia. Ele não conta. Ele não conta que terão prisões, que vai haver perseguições, que vai haver momento de isolamento, que vai haver incompreensões, que haverá calúnias. Por que eu estou dizendo isso aqui? É porque isso tem tirado muitos do propósito do Senhor, tem desviado a muitos. No primeiro embate que você encontra, né? Ah não, eu estou fora, não conte comigo. E temos perdido a oportunidade de ver o mover do Senhor de forma sobrenatural. E aí nos versículos seguintes, olha só o que acontece com aqueles que deixam ser usados pelo Senhor. Se mantém na posição, não saia da posição da qual o Senhor te colocou, não permita. E já foi dito aqui que o único que pode tirar você dessa condição é você mesmo. O único que pode impedir o cumprimento dos planos de Deus na sua vida é você mesmo. O texto que lemos do capítulo 2 de Filipenses, na sequência, no versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas observe bem, quem exaltou ele? Quem exaltou ele? Deus. Deus o exaltou. Fique de pé comigo. Deus o exaltou. É interessante que o que a gente vê sempre acontecendo, irmãos, é o inverso disso aqui. É nós nos exaltando e Deus nos preparando de novo. Para aí, volta para o final da fila. Volta, você não entendeu. Volta lá atrás, você não compreendeu. Volta, eu preciso te preparar melhor, para que você possa ser exaltado por mim, para que você possa viver. Quando você faz o que Jesus fez, você se esvazia de si mesmo, você chora por alguém, você coloca a sua vida na posição de ser usado pelo Senhor. O que vai acontecer? O Senhor vai fazer como esses homens e mulheres de Deus que são referência na sua vida. O Senhor vai te levantar com mão forte e poderosa, e ninguém vai conseguir te abater. Mas é para um objetivo. Versículo 15, ele diz que para que sejais o quê? Tem um objetivo de Deus na sua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. E o que vai acontecer? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É assim que Deus quer que você caminhe daqui para frente, que você possa resplandecer como astro, a luz brilhando no meio das trevas. É você reluzindo a luz de Cristo Jesus, onde você caminhar, onde você estiver. É você se dispondo. Nós colocamos o desafio de abrir mais 100 novas igrejas esse ano. É você se colocando: eu quero ser um desses pastores, desses missionários aí. Use a minha vida, Senhor. Eu quero ser um desses líderes que o Senhor está chamando para essa última hora. Pastor, mas é muito difícil. Aí esses dias teve um pastor que disse o seguinte, uma frase muito linda. Ele disse que quando você cuida daquilo que ninguém quer, Deus te dá o que todos estão brigando, os que todos estão desejando, o que todos estão buscando aí. Deus te dá aquilo.
Aí o povo vai querer aquilo que Deus está te dando. Mas é porque você está com o seu coração cheio do mover de Deus. A mente sua é dominada totalmente pelo Senhor Jesus. As suas prioridades são governadas pelo Senhor Jesus. Você tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Mesmo que alguém não entenda, mas você vai continuar triunfante, como brilhando como astros no mundo, luz nas trevas, sendo resposta de Deus para uma geração corrompida, para um povo que está caminhando sem vida. Não entenderam por que estão aqui. Não entenderam por que estão aqui. Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. E tudo isso é para que você esteja crescendo. Não é nenhum favor que você está fazendo para ninguém. Você não pode achar que às vezes que você vem no culto, você está fazendo um favor para Deus, de forma nenhuma. Você não pode achar que quando você está cuidando de alguém, você está fazendo um favor para aquela pessoa e para alguém, não. Entenda que é um privilégio que Deus está dando para o seu crescimento, para Ele abençoar a sua vida. Jovens, o Senhor tem preparado muitos projetos, lugares de destaque, para entregar a cada um de vocês. Mas é interessante e importante que você esteja preparado para receber esses projetos que o Senhor tem. E outra coisa, não precisa você pensar que é aquele projeto que a irmã está desenvolvendo, que o irmão está desenvolvendo. Não, na obra de Deus não precisa disso. Deus tem algo exclusivo para ser destacado na sua vida. No momento certo Ele tem algo assim na sua medida, com o seu número. Você não precisa, Senhor, mas por que ela está passando? Eu estou vendo que ela está crescendo, Senhor. Só tem 2 vagas lá e ela é mais preparada do que eu. Não, a bênção sua Deus já preparou, Deus já reservou. A missão de destaque, você imagina, Senhor, mas por que fulano pregou, salvou tantas vidas? Mas Ele quer usar você também, com os talentos que Ele tem confiado em suas mãos, com essa preciosidade de vida que Ele confiou em você. Quantos apaixonados pelo Senhor nós temos aqui? São esses que o Senhor está procurando, jovens apaixonados, até que nada mais importe, até que em toda a sua caminhada você possa refletir, como tem um livro e um filme, né? No meu lugar agora, o que faria Jesus? E como o Senhor tem oportunidades para que você expresse o amor dele por aí afora. Esses dias agora, saindo com a pastora Meire e a bispa Naí, nós paramos ali no setor, no estabelecimento comercial. Na hora que nós vamos entrar, Deus prepara lá uma menina, uma moça, muito nova, de 20 e poucos anos. E essa moça chorando, com 4 crianças, um bebê de colo de 3 meses, e mais 3 crianças pequenas, e ela chorando, não estava conseguindo conversar, sentada no chão. Eu falei, Senhor, já entendi o que o Senhor quer. Nós já entendemos, né? E a pastora Meire agachou ali com ela e foi conversando para saber um pouco da vida daquela moça. Cadê os pais dessa criança? Não, os pais dessa criança, meu esposo morreu, não tem muito tempo. Um jovem que foi enganado por Satanás, envolveu-se com as drogas e com tanta coisa terrível, e morreu com AIDS. E agora eu e minhas 4 crianças, nós somos soro positivo também. As 4 crianças. E aí nós tivemos que pegar o endereço daquela moça. A pastora Meire foi lá depois, na casa daquelas pessoas ali, daquela moça e os seus filhinhos. E por providência divina ela mora do lado da nossa igreja ali no Urias, onde o pastor
Paulenia e a pastora Selma dirigem. Eles estão aí? Vocês estão aí? E aí na segunda ida lá, cadê vocês? Por aí, né? Na segunda ida lá, a pastora Meire já levou o pastor Paulenia, a pastora Selma. E eu pude perceber o privilégio que Deus nos deu. Mas eu pude perceber o cuidado que o Senhor teve na minha, na sua vida, foi aquilo ali. Nós éramos órfãos. Nós não tínhamos paternidade. Não. Estávamos marcados para morrer. Uma doença terrível na nossa vida. Uma doença incurável na nossa vida. Mas a alegria chegou naquele lar, chegou naquela casa. E aquela jovem falou: pastora, eu quero apresentar minhas crianças na igreja, pastor. Eu quero apresentar elas para o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas aí, você quer crescer? Você quer ser alguém de destaque na sociedade? Coloque a sua vida ao serviço do Senhor Jesus. De coração, de espírito, alma e corpo. Entregue-se por completo ao Senhor Jesus. Tem muitas pessoas aguardando por você aí fora. E o Senhor vai exaltar a sua vida. O Senhor vai te usar com autoridade, com graça, com poder. E você vai ser ministro da cura, ministro da salvação. Você vai ser ministro de transformação dos lares. Onde você chegar, o inimigo vai ter que sair, bater em retirada. Ele vai ter que sair, vai ter que fugir. Não tem jeito, não tem jeito. Esses dias, há tempos atrás, eu fui chamado para expulsar demônio de uma pessoa. Fui lá e expulsei. E o Senhor manifestou a glória dele e o inimigo saiu. E aí depois, passado alguns dias, de novo, a mesma pessoa. Falei, não tem lógica. Falei, Satanás, eu não estou aqui com tempo para ficar aí para poder atender você não, camarada. Eu já entrei no carro, irmãos. Na hora que eu entrei no carro, eu já pedi a unção dos céus e falei, daqui agora, Satanás, eu já te repreendo aí onde você está perturbando essa vida. Saia da vida dessa jovem, no nome de Jesus. Quando eu cheguei lá, a jovem já estava liberta. Pela manifestação do poder de Deus, que Ele liberou para mim a sua vida. Ele distribuiu essa autoridade a todos nós. Expulsar demônios, libertar os cativos, curar os enfermos. De graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. É por isso que não entendem. É quando você dá que você recebe. A palavra de Deus diz que dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É por isso que quando você dá um glória a Deus, irmãos, vem muitas glórias de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. É tudo que você dá, o Senhor multiplica na sua vida. Tudo que você oferece ao Senhor, Ele faz voltar na sua vida de forma multiplicada, e muitas vezes mais. Então larga de ser mesquinho, larga de querer construir tudo para o seu próprio, alimentar o seu próprio ego, alimentar o seu próprio bem-estar. O Senhor olha e fala, não, você não está preparado. Você ainda não está preparado. Mas eu tenho projetos grandes para entregar a você. Só aqueles que têm seu coração totalmente inundado pelo Senhor e tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Você tem através da ação poderosa do Espírito Santo que está em você. Quando vier um outro pensamento que não é o pensamento que houve em Cristo, na hora você vai ter conexão. Isso não faz parte do povo de Deus. Isso não faz parte dos pensamentos do Senhor. O meu Salvador não faz parte. Não faz parte de algo que eu compactuo, que eu recebi do Senhor, não. O Espírito Santo me ajude a ter o mesmo sentimento, a mesma paixão, as mesmas motivações. Que eu acorde com as mesmas motivações que houve no coração de Cristo Jesus. Motivação de obediência, motivação de gerar vida na outra pessoa. O Senhor Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você veio também para que outras pessoas tenham vida.
E nós devemos ter compaixão por essas pessoas que estão perdendo as suas vidas. Quando você olha a estatística do Brasil, em que mais de 40 mil pessoas perdem a sua vida por assassinato por ano, isso mexe com você? E a maioria dessas pessoas perdem as suas vidas aí por envolvimento com drogas, por envolvimento com violência. Quando você vê os noticiários lá que 200 homens, pais de famílias ou pessoas jovens, estão perdendo suas vidas por dia, apenas em uma região lá da Ucrânia que está sendo bombardeada. Quantas vezes você tirou já do seu dia para orar por essas pessoas, para chorar da presença de Deus por essas vidas? Quanto tempo você tirou da sua vida? Nós temos que ser prático, irmãos. Como que eu vou ter a mente de Cristo, sendo que eu estou tendo 5, 10 minutos no dia com o Senhor, e estou tendo 4 horas, 5 horas para poder ter a minha mente e o meu envolvimento com redes sociais apenas, com televisão, que é pior ainda do que rede social. 2 horas falando da vida alheia. Como que eu vou ter os sentimentos que houve em Cristo dessa forma? Será um engano de Satanás. Como que eu vou ter o sentimento de Cristo, sendo que as minhas finanças só servem para alimentar o meu ego? Eu tenho dinheiro para tudo, irmãos, mas quando fala, vou tirar uma oferta aqui para a obra missionária, eu não tenho como ofertar, pastor, não tenho como participar, não tenho como. Eu tenho 500 reais, 1000 reais para gastar ali uma saidinha que eu saio para comer, mas quando vai ofertar eu só dou 2 reais, 5 reais. Você nunca vai ter os pensamentos, sentimentos que houve em Cristo Jesus. Dessa forma você nunca vai ter, de forma nenhuma. A coisa acontece de forma prática, que tem governado os seus dias, o seu coração. Deixe o Senhor governar o seu coração. Coloque a mão no seu coração neste momento. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pelo agir do Senhor, Pai. Venha selar, ó Deus, tudo que o Senhor tem entregado, tudo que o Senhor tem prometido, Senhor, a este povo nesses dias. Não deixe, Senhor, que seja semente caída ao redor, à beira do caminho, Pai. Não deixe as distrações, não deixe, ó Deus, as ofertas, não deixe, Senhor, as propostas. Aquilo, ó Deus, tem vindo como coisas boas até, mas que nós sejamos sensíveis, que a ação poderosa do Teu Espírito, Senhor, seja sobre nossas vidas, guardando, Senhor, aquilo que o Senhor tem projetado para nós. E eu vejo aqui grandes homens e mulheres de Deus que o Senhor está levantando, Pai, profetas dessa última hora, missionários, ó Deus, pastores de renome, pastoras, ó Deus, de renome, pregadores e pregadoras da Tua palavra, Pai Santo, aqueles que serão evangelistas, que ganharão multidões para o Senhor, ó Deus, que os nomes deles, ó Deus, estarão estampados, ó Deus, no Brasil afora e pelo mundo afora, Senhor. Pai, eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida da Tua igreja e do Teu povo. Confirma, Espírito Santo, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus.